Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 6. Efésios 4, do versículo 1 ao versículo 6. Vai dizer assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Pai, nós te damos graças, Deus, por essa noite. Pai amado, por essa palavra que primeiramente o Senhor colocou em meu coração, Deus. E Pai, eu peço que o Senhor realmente venha, ó Deus, esclarecer tanto, ó Deus, para a minha vida, Deus, como para a vida da Tua igreja, Senhor. Qual é, Deus, ó Pai amado, a Tua vontade, qual é o Teu querer, ó Deus, com esta mensagem. Deus, que esse sermão venha a ser esclarecedor, Pai, e que Teu Espírito, ó Deus, através desse sermão, possa agir em nossas vidas, ó Deus, como já vem agido, Senhor, desde a nossa conversão, desde quando, ó Pai amado, passamos a fazer parte desse corpo. Que realmente, ó Deus, nos deixemos, ó Deus, ser trabalhados por Ti, pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre unidade. O pastor Samuel já trouxe a mensagem hoje cedo também sobre esse tema. É interessante que nós não combinamos isso, mas a gente entende que o Espírito Santo ele vem realmente falando com a igreja. E eu gostaria de refletir com vocês sobre unidade por esse novo tempo que nós estamos vivendo, mas não só por isso. Também porque unidade, ela é a essência do corpo de Cristo. Ela é a essência de como vivemos em Cristo. E nesse capítulo é interessante o modo como Paulo escreve, porque ele passa uma intensidade na hora que ele está escrevendo. Ele tenta mostrar que isso era muito importante, que a igreja observasse, que a igreja guardasse. E aqui especificamente a igreja de Éfeso. Ele fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. Veja que Paulo não está simplesmente enviando uma carta qualquer, uma mensagem qualquer. Ele está falando: olha pessoal, eu estou rogando, eu estou implorando para vocês. E ele continua o texto falando: que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Ele também não pede, sejam dóceis, sejam humildes. Não, sejam completamente. Veja a intensidade. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Não apenas conserve o Espírito, mas faça todo o esforço. Porque ele sabia que seria desafiador. Ele sabia que seria difícil. Mas nós não podemos deixar de entender e compreender essa intensidade de Paulo. E após essas três expressões, então, ele expressa para a igreja a questão dos fundamentos da unidade, que ele traz aqui, a questão dos fundamentos. E Paulo, ele traz também algumas lições práticas. Mas primeiro eu queria reforçar com vocês sobre a relevância da unidade. Por que é tão importante? Por que a Bíblia bate tanto na tecla da unidade? Por que Jesus lá, quando ora, antes de ser crucificado, antes de subir para Jerusalém, ele ora pedindo para que os discípulos fossem unidos, orando para Deus: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. E aqueles que também crerão, através da mensagem deles, que também sejam um. Por que tem tanto esse apelo pela unidade? Talvez nós não entendemos ainda a relevância disso. Em Gênesis, nós temos uma passagem bem conhecida sobre a Torre de Babel. Acredito que a maioria de vocês conheçam. E é interessante que 2 capítulos antes dessa passagem, Deus ele faz uma aliança com Noé. Ele chega para Noé depois do dilúvio, a hora que Noé consegue ali desembarcar, e aí ele fala para Noé, eu até tenho escrito aqui, deixa eu ler certinho para não falar coisa errada para vocês.
ele diz assim para Noé, após a aliança: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Veja, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E é interessante que isso é no capítulo 9. No capítulo 11 de Gênesis, quando o povo está lá, e eles têm uma ideia maluca do quê? De construir uma cidade, e nessa cidade construir uma torre. Mas o versículo 4, ele expressa exatamente qual que era o objetivo deles. Olha só o que está escrito. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Então a gente vê claramente aqui um ato de rebeldia. Um povo que se uniu, que estava em unidade com um propósito. Qual que era o propósito? Construir uma cidade, construir uma torre e ficar ali. Totalmente rebelde ao que Deus tinha direcionado, dado a direção para Noé. E é interessante que essa unidade, por mais que ela está sob uma rebeldia, sobre um movimento de repente, que não está de acordo com a vontade de Deus, é interessante que Deus, ele se incomoda com isso. E a Bíblia fala que, então, Deus desceu para ver a cidade e ver o que estava sendo construído. E Deus fala assim: e disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Vocês têm noção de que, para Deus descer e falar que nada, é claro que Deus tem o poder sobre tudo, mas Deus falar da sua própria boca que nada poderia impedir o que eles vão fazer, Deus estava falando o seguinte: essa unidade que eles têm, esse movimento que eles ergueram, isso aí nada vai impedir, porque Deus sabia da relevância da unidade. Meus irmãos, eu começo a pensar que se esse povo, debaixo de uma rebeldia, debaixo de repente ali dessa rebelião, eles entraram num propósito e isso incomodou o próprio Deus, a ponto de Deus chegar e confundir as línguas deles e interromper esse processo. Imagine nós, debaixo da graça de Deus, debaixo da liderança de Deus, debaixo do direcionamento do Espírito Santo, onde que nós poderemos chegar se nós levarmos a sério a unidade? É sobre isso que eu queria conversar com vocês, é sobre isso que eu gostaria que vocês refletissem essa noite. Francis Chan é desse livro aqui, e é esse livro que nós estamos estudando no Grupo ON, tá? Durante as células. O Francis Chan, que é o autor desse livro, ele fala o seguinte, que a igreja evangélica é o grupo religioso mais dividido do mundo. Do mundo. E para nossa surpresa, o segundo lugar está muito longe. Então, o que a gente entende? Porque Jesus ora pela unidade, Jesus ora para que os discípulos sejam unidos. Mas o que acontece, o que a gente entende? Que essa divisão da igreja, ela não está baseada em princípios fundamentais ou em fundamentos da unidade, que é o que nós vamos falar mais para frente. Mas ela está ligada a questões secundárias. Sabe aquilo que é supérfluo? Aquela picuinha, aquele negocinho? Porque, querendo ou não, todos nós, dentro da nossa cabeça, nós temos uma igrejinha, né? Temos desenhado um modelinho perfeito de igreja. Então, a partir do momento que eu não concordo com algo, eu falo: não concordo, então vou sair e vou montar a igreja do jeito que eu acho, eu vou procurar a igreja que eu acho como tem que ser. E isso é um perigo. Então a gente vai ver e vai entender aqui que isso está relacionado a coisas secundárias, né? A questões secundárias. Mas vamos então falar dos fundamentos da unidade. Do versículo 4 ao versículo 6, Paulo, ele deixa claro quais são os fundamentos da unidade. Diz assim: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos. Então o que Paulo está querendo dizer ali para a igreja de Éfeso é que isso é essencial, isso é fundamental. O fundamental é de fundamento, é estrutura. Esses são os fundamentos da unidade de Cristo. Se nós fôssemos pegar todas essas igrejas que se dividiram, se nós fôssemos pegar essas pessoas que se dividiram, a gente ia ver que essas pessoas, elas não teriam desacordo com relação a isso. Amém? Todos aqui creem que só há um Deus? Todos aqui creem que só há um Senhor? Que só há uma fé, um só Espírito, um só batismo, um só corpo? Então, contra isso não há desacordo. Né? Isso é muito interessante, porque aí a gente começa a entender que realmente as questões secundárias,
é que causam essas divisões. Então, o que nós temos na igreja naquela época? Em Corinto, Paulo envia uma carta para a igreja de Corinto, e exortando eles, porque uns falavam assim, eu sou de Paulo, e o outro discutia, não, mas eu sou de Apolo. E hoje nós temos isso nos nossos dias, Alguns falam, eu sou calvinista, eu sou arminiano. E aí começam as brigas por questões secundárias. Na verdade, todos são de Cristo, todos estão ligados em Cristo. E é isso que importa. Em 1 Coríntios 3,17, quando Paulo ele trata essa questão de corrigir a igreja sobre a divisão, ele fala o seguinte, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quando a gente lê esse versículo isolado, qual que é a nossa interpretação de imediato? Aqui Paulo está falando do templo do Espírito Santo, que sou eu. Então eu não posso destruir o meu corpo, preciso cuidar do meu corpo, por ser o templo do Espírito Santo. Não, o contexto aqui, Paulo está falando da igreja. Ele está falando aqui do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, amém? Então ele fala, se alguém destruir o santuário de Deus, que é a igreja de Cristo, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês, não é você, são vocês, é sagrado. E Provérbios 6,16, também nós vemos o que Deus ele pensa, a questão da discórdia aí, a questão desse desentendimento. Diz assim, em Provérbios 6, 16-19, 6 coisas o Senhor odeia, e 1/7 a sua alma detesta. Agora preste atenção, eu vou falar 6 primeiro que ele odeia. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Isso está marcado aqui, que Deus odeia. Mas tem 1/7 que a alma de Deus detesta, ou seja, que Deus abomina. O que é? O que semeia a discórdia entre irmãos. Isso você vê que é bem sério, é pesado, e meu objetivo aqui não é causar medo em vocês, não é causar como que eu posso dizer, esse temor no sentido de ficar apavorado, não. Mas nós precisamos realmente refletir. O que temos feito do corpo de Cristo? Como nós temos agido, como nós temos lidado com o corpo de Cristo? E quando eu falo corpo de Cristo, meus irmãos, eu estou falando do meu próximo, aquele que está do meu lado, aquele a quem eu frequento o grupo, aquele que me visita, aquele que eu visito, que fazem parte desse corpo. Então, o que nós temos feito? É importante a gente entender que a unidade é e sempre foi plano de Deus. Nós vemos isso desde o Jardim do Éden, quando a Bíblia fala que Deus todas as tardes, Ele descia para caminhar com o homem, para conversar com o homem, para se relacionar com o homem. Quando Deus ele cria o homem, Ele fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali quando Ele fala façamos, Ele não está sozinho, já existia ali com Ele, Jesus e o Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. E Ele fala, façamos os homens à nossa semelhança. Então, se somos a semelhança dEle, também fazemos parte dessa unidade. Mas o homem errou, o homem pecou. E aí esse pecado fez divisão, fez separação entre nós e Deus. Então Jesus vem, Deus, num ato de salvação, envia Jesus, Jesus morre, e a partir desse momento nós temos a oportunidade, a chance de ser inserido novamente nesse corpo, a chance de ser inserido novamente na família de Deus. E agora nós estamos aqui. E o que temos feito desse corpo? Será que a gente vai colocar tudo a perder de novo, como Adão colocou? Ou será que nós vamos realmente nos engajar? Nós vamos realmente viver essa vida buscando cuidar bem do corpo, cuidar bem do próximo? É interessante que Paulo, ele fala o seguinte: se esforcem, façam todo esforço para conservar. Então é a partir dessa chamada de Paulo que eu gostaria de refletir com vocês bem rapidamente sobre 4 virtudes aí, que na verdade são um modo de ser, qual que é o estilo de vida que devemos adotar para conservar esse corpo de Cristo. E Paulo no primeiro versículo ele vai dizer assim: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vossa vocação. E aqui tem algo importante. Alguns filmes assim que eu já assisti, quando falava de dignidade,
Por exemplo, você tem uma pessoa que ela é alguém muito especial, que ele é um escolhido, ou ele é um super-herói, só que ele ainda não sabe da sua força. Ele ainda não reconhece. Mas existe uma promessa para ele. Cara, você é o escolhido, né? Só que você precisa ir lá encontrar tal coisa. Por exemplo, uma espada, sei lá. E aí ele fala assim, ó, para você alcançar essa espada, você vai ter que escalar as montanhas, passar frio, passar pela neve, vencer o dragão, vai ter que lutar, vencer a morte, e só então você vai ser digno de encontrar a espada. Não é assim? O cara tem que mostrar o esforço. O que Paulo está falando aqui é que nós vivamos de maneira digna da vossa vocação. A nossa vocação, ela vem antes da nossa dignidade. O Senhor já entregou essa vocação para nós. Agora nós precisamos fazer valer a pena isso, precisamos viver em dignidade. E esse viver em dignidade é um exercício diário. O Espírito Santo, quando nós nos encontramos com Jesus, quando nós abrimos espaço para Jesus entrar na nossa vida, o Espírito Santo ele começa a trabalhar. Então, o fruto do Espírito começa a ser gerado em nós. Mas é nossa responsabilidade exercitar esse fruto. É nossa responsabilidade, por isso que Paulo fala, façam todo o esforço. Não é simplesmente eu falar, pode trabalhar, eu preciso me dedicar, eu preciso. E ele fala, vivam. Esse vivam é por toda a vida, não é um dia só. Então precisamos exercitar isso, precisamos exercitar esse fruto do Espírito. E é interessante que Paulo, então ele fala o seguinte, que vivam de maneira digna, né? E essa dignidade, ele fala, e como que eu posso viver de maneira digna então? Ele explica logo embaixo, sejam completamente humildes e mansos e dóceis, né? E o que Jesus diz sobre isso? Em Mateus 11:29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Olha que interessante, Jesus ele já nos dá esse exemplo. E Paulo pede exatamente isso. Seja como Jesus, haja como Jesus agiu. Né? E Paulo não está pedindo então para que nós criemos essa unidade, para que conservemos ela. E isso é muito importante. E ele traz então 4 aspectos práticos. O primeiro é humildade. Né? E a humildade aqui nós sabemos que é o oposto do orgulho, da soberba. Tiago 4,6 vai dizer assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É interessante que a humildade é algo, não é fácil ser humilde, né? Eu sei porque eu luto bastante para ser humilde. Mas a humildade, ela está sempre ligada com submissão. Né? Em 1 Pedro vai dizer assim, que a palavra de Deus diz que nós, como cristãos, devemos nos submeter uns aos outros em humildade. Ou seja, eu devo me submeter a Dalvinha e a Dalvinha deve se submeter a mim. É algo recíproco, ou seja, é uma troca ali de experiência, de favores. Então a humildade é isso, é eu reconhecer o outro como superior a mim, a necessidade do outro como superior à minha. Né? E eu reconhecer que minha forma de pensar não é a melhor, né? A minha forma de agir não é a melhor. Eu preciso ouvir o coletivo, eu preciso ouvir o todo. Então precisamos exercitar essa humildade, é muito importante isso, né? Seguindo os passos de Jesus, deixar de lado esse orgulho, né? Esse orgulho que procura sempre um espacinho no nosso coração. E mansidão é o segundo ponto que Paulo fala, né? Sejam humildes e sejam dóceis. Dóceis aqui é no sentido de ser manso, né? E é interessante porque ser manso não é ser capacho, né? A gente às vezes confunde as coisas e fala, você precisa ser manso, quer dizer que eu vou baixar a cabeça e aí todo mundo vai, e eu não, tá bom, eu tenho que ser manso, não é assim. Jesus ele era manso, mas a hora que ele entra no templo e vê que os cambistas estão lá fazendo coisa errada, vendendo coisas lá e fazendo do templo um comércio, ele chega literalmente metendo o pé e derrubando tudo, virando a mesa, e era o Jesus manso, é o mesmo que falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então mansidão não significa ser capacho, né? Mansidão é a gente acreditar que existe um Deus que trabalha por nós. Mansidão é abrir mão de um direito que você sabe que você tem em favor do outro. Isso é ser manso.
Por exemplo, Pedro. Pedro era um cara impetuoso, né? Jesus já havia falado para eles que a hora era chegada, e já estavam ali todos atemorizados, e aí de repente, quando chega lá o pessoal para prender Jesus, Pedro pega a espada, não pensa duas vezes, e corta a orelha do cara. Então assim, você vê que ele agia, depois ele pensava. Então a mansidão é isso, é eu pensar antes de agir. E aconteceu um fato comigo, essa semana, eu já estava me preparando para esse sermão, e já tinha até anotado essa parte, e eu fui deixar a Dayana, a minha esposa, na casa dos pais dela, e subi numa avenida grande que tem assim, eu indo, tinha um carro indo na minha frente, um carrão, mas estava no meio da faixa, das duas faixas assim, né? E eu via que ele estava meio assim, aí o que eu fiz, né? Peguei a minha etiquetadora, sabe aquele negócio que você já cataloga a pessoa? Já pensei comigo, lá, deve ser um playboyzinho, né? Carrão na Fiuza. Falei, certeza que aqueles playboyzinho olhando no celular. Já pensei assim, o que eu fiz? Na hora, meti a mão na buzina. Pá! Né? E aí, eu vi que deu um assustado o carro assim, e veio para a direita. Aí eu ultrapassei. Aí o que a gente faz quando ultrapassa? A gente dá aquela olhada assim para falar, eu que mando aqui. Não é assim? Aí eu olhei, a hora que eu olhei, irmãos, tinha uma senhorinha, que ela estava assim, ó. O volante estava aqui assim, e ela estava se esforçando para enxergar. Cara, na hora o Espírito Santo falou para mim, faltou mansidão. Eu já interpretei de uma forma equivocada, já julguei sem ver a pessoa, e aí a hora que eu passei do lado eu vi que era uma senhora, mas na hora o Espírito Santo falou, faltou mansidão. Então esse é um exemplo claro de como a gente tem que ter paciência, né? Porque às vezes a gente age sem pensar, julga sem pensar. A terceira virtude que ele fala aqui, o terceiro modo de viver é com paciência, né? E a paciência realmente é uma virtude, ainda mais nos nossos dias que nós estamos acostumados com fast food, né? Tudo rápido, né? Você quer assistir um filme, está na mão. Você quer comer uma comida diferente, está na mão, né? E o que tem acontecido? A gente tem tratado as pessoas dessa maneira. Então, se eu começo a discipular uma pessoa, eu acho que o retorno dela tem que ser instantâneo, igual um miojo. Né? A hora que eu começo, e a pessoa dá trabalho, e eu preciso acompanhar em amor. Né? E o que acontece? Essa pessoa, ela tem um tempo para amadurecer, só que a gente quer as coisas instantâneas. Então a gente começa a tratar as pessoas dessa forma, como coisas, e isso é um perigo. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se vocês forem humanos igual eu, né, tem aquele algo que te irrita, que te tira do sério, que você fala, não posso. Ou tem dias, né? Às vezes tem dia que você ouve a voz da pessoa, você fala, meu Deus, mas que vontade. Né? Irrita, a pessoa só de você ouvir, já te irrita. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos, como dizia antigamente, precisamos vigiar. E vigiar mesmo, porque senão, essas coisinhas vão tomando lugar em nosso coração, e acaba virando uma prática, acaba virando um estilo de vida. E aí eu fico aquele cara que julga todo mundo, que não tem paciência com ninguém, que não tem nada de humildade, não tem nada de paciência, e vira um cara arrogante. Um cara que não representa nada do que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus. E aí o quarto ponto já estamos partindo para finalmente, hein? Já está acabando. O quarto ponto que Paulo fala é, suportando uns aos outros em amor. E aqui eu queria fazer um parênteses bem rápido, para explicar para vocês a diferença entre unidade e uniformidade. Né? Porque o que a Bíblia pede para nós, o que Jesus pede, o que Paulo pede era para sermos unidos, para vivermos em unidade, e não em uniformidade. O que é uniformidade? É aquela coisa uniforme, aquela coisa que é todo mundo igual, todo mundo com a mesma cabecinha, todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo veste a mesma roupa. Então isso é uniformidade, tudo igual. E a gente não é assim. Né? A gente não é resultado de uma fábrica de robôs. Né? Cada um tem o seu jeito de pensar, e Deus te fez único. E isso com um propósito. Quer ver? Vamos fazer uma dinâmica rápida aqui. Vamos fazer um arroz. Todo mundo, acho que a maioria aqui sabe fazer arroz. Né? Então, quando você faz o arroz, qual que é a primeira coisa que você faz? Lava o arroz, sim ou não? Aí, ó, tá vendo? Já começou. Sim, não, sim, não. Pode falar alto, sim ou não? Beleza.
Mas está escrito no saco do arroz, não precisa lavar. Você lava o arroz, sim ou não? Ainda tem umas pessoas que lavam. Beleza, agora, qual é o próximo passo? Vamos picar o alho e a cebola, sim ou não? Olha lá, alguns já não gostam. Beleza. Agora vamos fritar o alho e a cebola, sim ou não? Beleza, aí todo mundo concordou. Vamos fritar o arroz, sim ou não? Sim. Né? E aí assim por diante. Ou seja, no final o que nós vamos ter? Um arroz. Nós vamos ter um arroz. Isso é unidade. Cada um pensa de um jeito, mas todos com um único propósito. Então guarde isso na sua memória. É muito interessante porque o que Jesus pede realmente é a unidade. E Paulo ele vai dizer assim em Romanos, olha que interessante. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, não há um apelo para ser igual. Né? É essa diferença que contribui para a unidade. E Paulo até fala, né, que se todo o corpo fosse olho, né, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo... E realmente é assim. Você já, por exemplo, isso é interessante porque o corpo ele acaba se ajudando, né? O corpo acaba se cuidando. Por exemplo, quando você machuca o dedo, você foi lá, bateu um prego, martelou o dedo. O problema é de quem? É do dedo. Mas quem vai ver o que aconteceu? O olho. Né? Você martela, você já olha. O olho não tem nada a ver com o dedo, mas ele vai ver, porque é o corpo. Opa, tem um ali que está precisando de ajuda. E aí o que você faz? O olho então avisa o cérebro, e o cérebro vai lá e avisa as pernas. Ó, tem que pegar o remédio lá, o band-aid, cortou o dedo do cara. E aí as pernas vai até lá. Aí o cérebro fala, ó o braço, pega. Aí quem coloca o band-aid? A outra mão. De que é o problema? Do dedo. Mas todo o corpo se movimentou para ajudar o dedo. É isso que Paulo está falando, não precisa ser todo mundo igual. Se todo mundo fosse dedo, se todo mundo fosse olho, imagina só como que seria. E a igreja ela é assim. Essa dinâmica de todos nós sermos diferentes é muito importante para o crescimento do corpo. Né? Como o pastor Samuel citou cedo, né? Que a palavra de Deus afirma aqui em Provérbios que como ferro afia ferro, o homem... ele, acho que afia seu amigo, é uma coisa assim, a expressão, eu não lembro agora. Mas, ou seja, é ferro afiando ferro. E o que você lembra quando você vê ferro afiando ferro? Faísca, né? Tem atrito, tem faísca, mas aquilo é para o bem. Imagine um machado sem corte, que utilidade ele tem? Nenhuma. Então é importante que a gente vá crescendo em unidade, vá se afiando. Vai ter faísca? Vai. Por quê? Somos diferentes. Mas o que não podemos é desistir um do outro. E Paulo, ele usa essa expressão, suportando, e no sentido aqui de suportando, não é no sentido de, nossa, mas eu tenho que tolerar o Rafael, cara, eu não aguento o Rafael. Não é isso que ele está falando. Eu tenho que saber sim, que o Rafael é diferente de mim, mas ele fala, suportando uns aos outros em amor. Então eu preciso olhar para o Rafael com um olhar de amor. Falar, cara, eu sei que você é diferente de mim, mas estamos juntos. E esse suportando é no sentido de servir de suporte, né? Eu tenho que dar o ombro para o meu irmão, falar, cara, vem cá, estamos juntos, vamos lá, não desiste não. Então isso é muito importante, irmãos. Então já partindo para a conclusão, o problema da divisão da igreja nunca foi as diferenças. É isso que eu queria que vocês gravassem. O problema das divisões na igreja, o problema das divisões, de repente, no seu trabalho, na sua casa, nunca foi a questão das diferenças. O que acontece é que o nosso amor ele é muito superficial. Então, as diferenças, elas sobressaem o amor. A partir do momento que o nosso amor for mais alto do que qualquer coisa, as diferenças não serão nada. Serão somente questões secundárias. E isso eu não preciso me importar. O que eu preciso me importar são com as questões fundamentais, com os fundamentos. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor, para subir. Irmãos, quando eu olho para Jesus escolhendo os discípulos,
eu fico encantado que Jesus, em nenhum momento, ele teve uma pretensão de repente, ir para a Universidade de Jerusalém e pegar os jovens mais sábios, os prodígios daquela época. Né? Jesus, ele não teve nenhuma intenção de repente, ir lá conversar com o imperador e falar, olha, tem aí um sobrinho seu, alguém que tivesse uma confiança, alguém que tivesse ali o QI, né? Quem indica do governo, né? Alguém que tivesse relevância. Jesus, ele não se preocupa com isso. Ele ora, ele sobe, a Bíblia fala que ele então subiu um monte, orou por uma noite toda. Imagine você orar a noite toda, então ele desce e escolhem 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos eram pessoas que levariam a sua palavra. Esses 12 apóstolos eram pessoas que viveriam tudo aquilo que ele iria ensinar em 3 anos, aproximadamente 3 anos. Né? E Jesus, ele não se preocupa então em pegar pessoas diferenciadas. Não, ele vai lá e pega o pescador, né? Ele vai lá e pega as pessoas mais aleatórias do universo. E ele traz para junto dele, sem nenhum medo, sem nenhum medo. Ali no meio estava Pedro, como eu disse, o impetuoso. Ali no meio estavam os filhos de Zebedeu, né, que tinha aquela arrogância, Senhor, qual de nós vai ficar do seu lado? Né? Ali no meio a gente tinha Judas, que iria trair, mas que a Bíblia fala também que era ladrão, tinha mau caráter. Jesus, ele traz esses 12 para cá, e passa uma missão para eles. E eu te falo com a maior alegria que essa missão deu certo, é por isso que eu e você estamos aqui hoje. Né, se não tivesse dado certo. Mas o fato importante é que Jesus, ele não escolheu as pessoas pensando na capacidade de cada uma, pensando no que elas poderiam fazer. Ele escolheu pessoas simples como eu e como você, porque ele sabia que Deus iria trabalhar através da vida delas. Amém? Pode ficar de pé, a gente já vai acabar. E é aqui, a partir desse comentário de que Deus escolheu pessoas simples, é que eu e você temos uma chance. Porque Deus, ele não busca a pessoa perfeita. Deus, ele não busca pessoas com status. Deus, ele não busca você pelo seu status, pela sua profissão, pela sua condição financeira, pela sua condição intelectual. O que Deus quer, e o que a Bíblia deixa claro que Deus procura, são verdadeiros adoradores. O que Deus procura é um coração quebrantado, que esteja desejoso dele. Então nós estamos vivendo esse momento novo na nossa igreja. Nós temos vivido isso aqui muito pontual e temos falado isso muito sobre a questão da unidade, sobre viver o novo de Deus. E isso requer unidade. Qualquer projeto requer um povo unido. Foi assim quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja lá em Atos. Eles estavam unidos. Eles viviam unidos em oração. Estavam ali unidos em oração. Então o Espírito veio. Então a gente tem provas claras na Bíblia que quando o povo se une, quando o povo se junta, Deus, ele desce e ele faz o mover dele. Então o meu apelo, o meu pedido nessa noite é que você realmente abra o seu coração, que você se entregue para esse tudo novo, né? Deixe de lado essas coisas corriqueiras. Ah, mas eu não concordo com a parede preta, né? Às vezes incomoda. Tudo bem, é um direito seu. Eu não posso te obrigar a gostar de preto, da parede preta. Mas você também não precisa se deixar levar por isso. Isso não é fundamental. O que é fundamental é você saber que você faz parte de um corpo, que você já está salvo pela graça de Cristo, porque Cristo, ele veio e ele se fez um conosco aqui, morreu por nós, para que eu e você fôssemos salvos. E Jesus, ele fala assim em João 17, quando ele acaba de orar pelos discípulos, pedindo a união dos discípulos, ele ora assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem que são esses que crerão em mim? Somos nós. Por meio da mensagem deles, que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Para quê? Qual que é o objetivo de Jesus dessa união? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a nossa missão, meus queridos, é essa:
através da unidade, expressar o Evangelho de Cristo para o mundo. Então abra o seu coração, receba isso, eu tenho certeza que Deus ele vai começar a agir de forma sobrenatural. A partir do momento que nós vivermos dentro dessa unidade do corpo de Cristo, vivermos realmente unidos, nós seremos diferentes na nossa igreja local, nós seremos diferentes no nosso país, na nossa cidade, dentro da nossa casa, do nosso trabalho. Mas abra o seu coração, deixe de lado a soberba, a arrogância. Se nós agirmos com humildade, se nós agirmos com mansidão, se nós agirmos com paciência e suportarmos uns aos outros em amor, não há nada que poderá parar, não há nada que pode impedir o caminhar dessa igreja. Amém? Amém. Eu gostaria de orar com vocês. Abra o seu coração. Se o Espírito Santo ele ministrou algo para você, leve em conta isso. Guarde, anote e faça valer a pena esse momento. Deus, eu sou muito grato, Pai. Muito grato, Deus, primeiramente, pelo privilégio, Senhor, de fazer parte desse corpo. Deus, de fazer parte deste ambiente de igreja. Pai amado, de fazer parte, ó Deus, do corpo de Cristo. De Pai, mesmo sem merecer, o Senhor ter me resgatado do mundo, me tirado das trevas para a sua gloriosa luz, Pai. Deus, primeiramente, eu te agradeço por isso. E segundo, Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem me ensinado a cada dia, Deus, como é difícil, Pai, como é doloroso, Pai, viver em comunidade. Mas Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem mostrado também como tem valido a pena. Pai, como o Teu Espírito Santo tem me moldado, como o Teu Espírito Santo tem trabalhado no meu coração, no meu ser. Pai, e com certeza, Deus, hoje eu me vejo, não uma pessoa completa, mas uma pessoa melhor do que eu era, Senhor. Eu te louvo, eu te engrandeço, Deus. Pai, que esse Espírito, Deus, que esse desejo de estar crescendo na Tua presença, Deus, de estar crescendo, ó Deus, na Tua graça, Deus, no Teu amor, Pai amado, de levar o Teu Evangelho, Deus, seja constante em nosso coração. Pai, visita cada vida, Deus, aqui. Pai, visita cada família, Senhor. Deus, se há algum espírito de divisão, Pai amado, se há algum espírito, ó Deus, de divórcio, Pai, de tudo aquilo, Senhor, que tenta romper, que tenta, Pai amado, dividir a Tua igreja, Senhor, que venha cair por terra, Pai. Ó Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus, ó Pai, que nos chamou para sermos, ó Deus, no ministério de reconciliação, Pai. Senhor, que quando nós sentarmos à mesa então, Pai, que seja para propagar o Teu amor, para propagar esta unidade que o Senhor colocou em nosso coração. Deus, que não venhamos sentar, ó Deus, para trazer a discórdia, para trazer o desentendimento, Deus, mas que sejamos verdadeiros mensageiros do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, use, ó Deus, as nossas vidas, e Deus, eu creio, Deus, e tenho certeza, e tomo posse, Pai, de que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, como o Senhor tem feito desde o começo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, é que eu oro, pela Tua igreja, Deus, pelo Teu povo, Deus, e pelas nossas vidas, em nome de Jesus, amém.